Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e um corte falando tudo sobre o jogo de hoje, né? Entre Corinthians e contra Novo Horizontino, né? A estreia aí de Dorival no comando do Corinthians. Vai falar também sobre jogadores que estão desfalques, jogadores que estão disponíveis, né? E quem sabe aí também falar sobre reforços que podem pintar aí no Corinthians. Então, sem mais enrolações, agora aí com o vídeo. Mas era o mesmo elenco, tudo isso para dizer que era o mesmo elenco. E quando a análise era sobre o trabalho do Dorival, ela era meio que em tom de deboche. Ah, mas também faz um arroz com feijão, faz só um arroz com feijão. Muita gente não conseguiu fazer isso e é difícil fazer arroz com feijão, tá? Então, veja fazer só. um bom arroz com feijão. E tem variações do arroz com feijão, porque, por exemplo, a minha sogra e a minha mãe fazem arroz com feijão maravilhoso. Só que o da minha esposa é melhor ainda. E aí de você se fala o contrário. Então, assim... De você se... Não, então não é fala assim... isso não pra ver. Ainda mais em rede nacional. Em rede, né? Não, assim, mas tem os níveis de arroz com feijão. O do Dorival é um bom arroz, é um arroz com feijão. E aí que a gente reconhece o bom cozinheiro, né? Quando pega um arroz com feijão e te surpreende, é porque é bom. Então, quem usou isso como deboche... E vou dizer mais. É. Não só fazer arroz e feijão é difícil, como fazer arroz e feijão bom em qualquer panela, em qualquer cozinha, é ainda mais difícil. Exatamente. E sem panela. Quando você está acostumado com a tua panela, com os teus utensílios, aí é fácil, né? Isso aí. Agora, quando você chega numa cozinha nova, você não sabe onde está a panela, você não sabe onde está nada, e ainda assim você faz um bom arroz e feijão, aí é mais difícil. Agora, ele tinha, no último trabalho dele... Ele tinha todos os ingredientes. Qual o último trabalho? É a seleção? Seleção brasileira. Então, mas aí não tinha a mesma cozinha. Ele escolhe os ingredientes. Não tinha a mesma cozinha. A cozinha estava bagunçada, né? A cozinha estava bagunçada, não. A cozinha está bem bagunçada ainda. Estava do verbo, ela continua assim. Ele tinha os ingredientes. Acho que os utensílios talvez não eram tão bons também. Né? Então, Mas quem eram os utensílios? Tudo que está ali sob o comando da CBF, tá. Tudo que está sob o comando da CBF está com... Não está vivendo sua melhor fase, não. Não está num grande momento, não. No Corinthians, e aí acho que tem uma outra resposta que é interessante, sobre ser ofensivo ou ser defensivo, tem que ser inteligente. Vai jogar contra o Flamengo no Maracanã? Não é ofensivo. Não é para ser ofensivo. Ninguém vai jogar contra o Flamengo no Maracanã pensando, vamos para cima deles que vai dar bom. Não vai dar bom, tá? Então, assim, tem que analisar os jogos. Próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro é o Internacional em casa. Você pode ser ofensivo. Contra o Novo Horizontino, em casa, você pode ser ofensivo. Mas foi um time chatinho no Campeonato Paulista e ano passado quase subiu. Sim, mas mesmo não você vai jogar em que casa... a gente mostrou, não. Não, você vai jogar em casa mesmo... Aí já vou colocar até em outro nível. Não o Novo Horizontino só. O Internacional, você vai jogar em casa, mesmo assim você tem que ser ofensivo. Uhum. Sim, se tratando de Corinthians, o Internacional é um dos grandes times do futebol brasileiro na atualidade. Mesmo assim, você tem que ser ofensivo. Você vai pegar o Internacional fora? Não necessariamente você precisa ser ofensivo. Tem que saber o que o jogo vai te apresentar e o que você tem dentro do elenco para colocar a estratégia em prática. Tem time que pode... Tem time, e eu diria que o Flamengo, tem time, se chama Flamengo, que pode usar a mesma estratégia sempre. Eu vou colocar o time para cima e no segundo tempo eu vou colocar o time mais para cima ainda, porque eu vou substituir por esse pessoal que eu tenho no banco aqui, mas no jogo do Corinthians... que se bobear é melhor do que dos que estão jogando. Então, assim, esse time pode ter uma maneira de jogar única. Mas tem outros times que também podem. Tem outros times que também podem ter e devem ter uma maneira única. Eu vou me fechar contra todo mundo. Não quero nem saber. E até em casa eu vou dar a bola para o adversário e vou jogar fechado, porque é o que eu tenho. Faz parte das estratégias do futebol. Diga lá. Teve uma outra parte da coletiva que me chamou muita atenção, numa pergunta sobre o que o Dorival vai tentar fazer para evitar que toda essa política e essa bagunça política financeira do Corinthians não interfira no dia a dia de trabalho dele de campo e bola. Ele falou, olha, não é a minha especialidade é futebol, eu não vou entrar nessa área, mas a gente sabe que é muito difícil separar as coisas, né? Hoje, por exemplo, os muros do Parque São Jorge estavam pichados, né? Amanheceram pichados, pedindo impeachment da diretoria, alegando que está com muito podcast e pouco futebol.
em relação aos atletas que participam muito e o próprio presidente que foi nos últimos dias também. Agora, o Dorival entende que vai ser possível blindar o dia a dia de trabalho. É uma dificuldade você chegar num time que está com bastidor pegando fogo, com o presidente podendo ser empichado, mas o Dorival vai tentar blindar e acho que essa vai ser uma dificuldade nesse início de trabalho, tá? Tem muita gente otimista por aqui. Um amigo meu corintiano diz que hoje começa a era Dorivangal. Eu acho que calma, né? Não é para tanto, não é para tanto. Agora, dos treinadores do futebol brasileiro, ainda que não tenha dado certo na seleção, eu acho que ele hoje é um dos melhores. É um grande nome e acho que é difícil fazer um arroz com feijão bem feito. No futebol, é difícil fazer o simples, né? E acho que o Dorival consegue. E vamos lembrar que a cozinha também é mais uma cozinha bagunçada. Se o problema foi a cozinha na seleção brasileira, essa cozinha também não está arrumada. E não tem nem dinheiro para comprar panela. Como é que não tem? É isso não, aí tem, que eu tô falando. Como é que não tem? Não. Tem dinheiro para comprar panela de porcelana, Veja meu só, querido. Não tem dinheiro. Não precisa nem de óleo. Não tem dinheiro para comprar panela, mas vai comprar mesmo assim, vai parcelar, porque quem tem que acreditar é quem vai receber. Isso é verdade. Entendeu? Assim, o importante é você ter crédito na praça. Depois, como é que você vai pagar, aí é outra história. O Dorival falou do Memphis, aliás, não falou do Memphis, né, nessa coletiva, mas a gente já sabe que ele não joga. Ele sofreu... Sofreu, né? Que foram pancadas, não viraram nada, tá tudo bem, mas ele segue em fisioterapia. Foram 2 ao total, tá? Então, tem um trauma no pé direito e um na perna, também direita. Tudo no jogo esse aí, ó, nesse jogo contra o Flamengo. Então, ele segue em fisioterapia, não vai jogar hoje por causa disso. Dorival não respondeu, mas essa é a resposta correta. Não joga hoje porque nem treinou ontem, Lofer, tratando. Mas não preocupa não, né, Vini? Complementa aí, se eu deixei passar alguma coisa. Não, né? Não. Foram não pancadas preocupa. que não viraram traumas exatamente. Ou melhor, não viraram lesões exatamente. Exato. Ele teve um trauma na perna e no pé direito, mas não teve uma lesão. Então, ele foi preservado dessa viagem para São José do Rio Preto, que é onde a delegação está concentrada. Não joga hoje contra o Novo Horizontino, mas é possível que ele esteja em campo no final de semana. E essa é a tendência para o jogo contra o Internacional. Além do Memphis, hoje estão fora também o Gustavo Henrique, que não tem lesão, mas está preservado, com sobrecarga muscular. E o Matheus Bidu também ficou fora da relação, amigos. O Memphis se machucou depois de 2 pancadas no jogo contra o Flamengo. Qual foi o outro? Uma foi do Léo Ortiz. As duas foram com o Léo Ortiz, não? Só o que é interessante desse jogo, para mostrar o quanto o Corinthians não competiu e o quanto o Flamengo joga e não deixa jogar, o Flamengo nesse jogo que acabou com o Corinthians, dominou o tempo inteiro, fez mais faltas do que o Corinthians. Ou seja, o Corinthians não conseguia nem achar o Flamengo para fazer falta, para parar a jogada. E o Flamengo, toda vez que o Corinthians tinha alguma oportunidade, foram poucas, para sair, o Flamengo utiliza a sua técnica ali. O Flamengo faz aquela marcação adiantada. Fala, já mata a jogada. E se passar aqui, já acabou essa jogada. E vai lá e mata a jogada. Então, assim... o Corinthians não competiu contra o Flamengo. Eram 2 times que pareciam até esses times da Copa do Brasil aí, com a diferença maior, né? Os times da Copa do Brasil são da Série D, perdem de 1-0. O Corinthians e o Flamengo estavam na mesma série e o Flamengo deu 4, podia ter sido 6-7 no Corinthians. Vamos ver agora contra o Novo Horizontino, já com um novo comando, já que o Dorival Júnior fez muito bem, né? Começar contra o Flamengo no Maracanã. Não, mas ele não pode mesmo botar que eu na tivesse conta sido dele. Contratado 2 semanas antes, eu deixava para depois. Não pode botar começa na a trabalhar conta segunda-feira. Essa segunda, não a outra. Que só depois Posso assinar daqui 10 dias? Vamos negociar para depois. Deixa a data em branco. Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que foi o mesmo choque, né? Foi o do Léo Ortiz pegando a perna e o pé. Que eu tô tentando lembrar, porque... Acho que foi isso mesmo. Acho que foi no primeiro tempo, não foi? Só que ele só é substituído no final, né? Aí eu tô tentando lembrar se teve algum choque depois, mas não teve, não. Ele é substituído pelo Igor Coronado, gente. Vocês que entendem um pouco de futebol, pensem bem sobre essa substituição. Quando acontecer uma situação semelhante nos seus clubes de várzea, não façam esse tipo de substituição. Não é pra fazer isso, então. Tá bom. Então vamos de São Paulo, então, que tomou um... Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo no canal, né? Vimos aqui a imprensa repetindo tudo sobre o Corinthians, né? Que vai jogar hoje contra o Novo Horizontino pelo campeonato da Copa do Brasil. Vou falar um pouquinho sobre a escalação, né? Vou pegar a escalação para vocês aqui. A escalação do Timão da seguinte forma: Hugo,
Souza no gol, né? Laterais, né? Angileri e Mateuzinho. Zagueiro, Ramalho e Torres. Volante e meia, Aniele. Ali vai ter Carrilho ou Martins, né? Breno Bidon, Coronaldo, né? Visto que Memphis não vai estar disponível. Lá na frente, Romero e Yuri Alberto. É um time, vamos dizer assim, muito forte para esse jogo, né? Vai enfrentar um time, se não me engano, na Série B. Mas se é fora de casa, tem que tomar cuidado. Mas acredito aí que o Timão tem tudo aí para poder vencer esse jogo aí e voltar com a vitória, né? E decidir em casa com mais tranquilidade. Vamos torcer para que não tenha nenhum imprevisto aí, né? Que venha prejudicar aí o Timão. Deixe sua opinião aqui embaixo, galera. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.